Esse documentário, entre os meus trabalhos, assim, foi o que levou mais tempo. Na verdade, eu tinha essa ideia há uns 20 anos atrás, quando eu até cadastrei esse projeto, né, a ideia desse projeto na Biblioteca Nacional, né, que é a praxe de quem faz tudo. É, mas eu só vim a realizar em 2016 e estreiei em 2017, né? Foi na abertura do Festival Audiovisual do Mercosul. E assim, é, primeiro eu tive a primeira ideia porque minha mãe foi professora na época do, é, do nacionalismo, né? Na Sim. região do Blumenau. E ela foi lá para uma região próxima a Blumenau, em Indaial, né, Timbó, aliás. Né, e ela me contava essas histórias de alemães, inclusive eu coloco nela, minha mãe morreu bem antes de eu terminar o filme, mas eu gravei os depoimentos dela e ela me contava assim, né, da nacionalização, que também teve o lado ruim para os alemães, que eram proibidos de falar alemão, assim, foi uma atitude autoritária, sem considerar as pessoas que viviam lá, né? Ô, Então a Zeca, minha mãe, sua ascendência é alemã? não, a minha ascendência, na verdade, pelo meu pai e parte da minha mãe é portuguesa, tá? Ah, sei. Portuguesa e o pai tem também um sangue árabe, E enfim. a sua mãe se tornou professora em Timbó, como? Era um concurso público e ela. Não, ela foi deslocada para Timbó, tá? Hum, Porque alguns professores alemães foram retirados, né? E daí tinha que né, abastecer, substituir. E a mãe foi para colocar. lá. Aham. E o que, que a sua mãe falou, contou para você, sem dar um spoiler no documentário, da relação dela, de repente, numa sala de aula com alunos que falavam alemão, que estavam acostumados? Como que foi esse choque para ela? Para ela, sim, isso que me instigou, foi a minha primeira coisa que me instigou. Ela falou que era muito difícil isso, porque ela teve que aprender a falar alemão para se comunicar com as crianças, né? Ela tinha, assim, ouvia falar, mas aprendeu a falar com os alunos. E os alunos ficavam com medo que ela falasse alemão, porque falar alemão naquela época era preso, mas ela assim, não tinha nenhuma... Ela, claro, tinha essa ideologia, mas não estava nesse, né? Ela queria ensinar, era uma professora assim, né, por vocação, e queria ensinar os alemães. E eram tudo crianças, né? Assim, não, então esse foi a primeira a minha essa coisa assim que me instigou, porque daí eu dizia não, pô, que coisa, mãe, conta de novo essa história, que curioso isso. Depois eu fiz o meu mestrado, quase concomitantemente, o meu mestrado foi sobre os pioneiros do cinema catarinense. José Uhum. Giulianelli, um italiano que é filho de italiano, né? Que atuou naquela área lá, assim, fazendo cinema de cavação, né? Ó, quero te ver aqui, né? Eu vou passar, eu filmava, passava e cobrava. Um personagem muito interessante. Mas o Alfred Baumgarten era um filho de alemão, né? Filho do dono do jornal Blumenauer Zeitung, que era publicado em alemão. E Uhum. o Baumgarten, ele foi vereador pelo Partido Integralista. Na época, a grande maioria da Câmara Municipal de Blumenau era integrada por integralistas, Vamos composta por falar, então, integralistas. esse é um ponto-chave. Que época nós estamos falando? Que ano que eles tinham o prefeito e tinham maioria na Câmara? Eu acho que isso foi o maior município do Brasil que teve uma presença tão grande Uhum. institucional, não foi, Zeca? Sim, sim, sim. Foi muito forte isso lá, foi por volta de 38 ali, quando o Stein era o prefeito, o Albert Stein, que era Hum. integralista também, e que ele é colocado no filme, né? Que foi traído e tal. Mas, enfim, né, essa foi uma segunda coisa assim que me deixou muito com uma pulga atrás da orelha, porque tudo que
eu sabia que os alemães não queriam entrar nessa conversa, e isso me instigava mais, assim, pô, mas por que vai até aí e para? Né? O que está por trás disso? Né? Claro que eu já desconfiava, assim, né, também, mas isso, assim, que me fez eu ir mais a fundo. Né? Depois eu participei de uma... Eu fui assistente da professora da universidade que fazia uma pesquisa sobre a nacionalização para o CNPq. E eu acompanhava ela e fazia a pesquisa iconográfica, fotografava, né? Ela ia, pesquisava e achava fotos, eu levava aquele negócio analógico ainda, né? E fotografava, reproduzia as fotos, né? E então, isso me instigava muito, aprendi muito com ela, a professora Neide Fiore, já faleceu, inclusive o filme é dedicado também a ela, que eu aprendi muito com ela, né? E eu achava assim que todo mundo não queria falar sobre, eu via, né, que todo mundo não queria falar sobre esse assunto. Uns porque realmente os pais sofreram, né, as crianças foram escondidas dentro de baú, dentro do sótão e tal, e, e a elite de Blumenau, na verdade, porque não queria falar desse assunto por outros motivos, assim, que não era conveniente, né? Então teve uma geração de Blumenau, uma ou mais, né, que não ouviu falar na história, né, só na história oficial. E isso foi o que me instigou a fazer o filme. Por que é que os integralistas, e daqui a pouco eu vou fazer uma outra pergunta que para mim é essencial do filme, por que é que os integralistas tiveram tanta força em Blumenau naquele período, Zeca? Você Assim, identifica o quê? Que forças políticas, que forças econômicas estavam em jogo ali, né? Porque você no filme, inclusive, faz uma diferenciação muito clara entre os integralistas, né? Era a Ação Integralista, o partido, e o Partido Nazista brasileiro, quer dizer, era o Partido Nazista alemão que teve no Brasil a sua maior divisão estrangeira. E você faz uma distinção clara ali entre eles. Por que, primeiro, você acha que os integralistas tiveram força ali em Blumenau? regionalmente, né, Santa Catarina ainda é assim, muito influenciada por oligarquias. Né? Na época, as maiores eram do Nereu Ramos, que representava, né, uma parte considerável de Santa Catarina, vindo da Serra, e outra os Conderbornhausen, né, que eram e dominavam ali a área do Vale do Itajaí. Né? E eles eram do litoral ali do Itajaí. Então, os Ramos optaram pelo Nereu Ramos, né? Pelo Getúlio Vargas, o Nereu Ramos foi interventor em Santa Catarina do Nereu, né? E os Conder pelos Vitor Conder, né? Os Bornhausen. Então, e o Nereu, ele foi na nacionalização, ele foi muito duro com quem falava alemão, né? Sim. E então tem esse fator regional, mas nacionalmente, assim, né, mundialmente, a filosofia, né, do integralismo flertava, né, de ultradireita, né, flertava com o nazismo e o fascismo, né, que tinha muitas identidades, claro que tinha suas diferenças, mas ali era um terreno fértil para os nazistas, né, se infiltrarem, trabalharem, né, e até se aproximarem, né, bastante, né, e é porque tinha um ponto assim que eu acho fulcral que é o anticomunismo, né, a, né, a ultradireita, né, o tema do integralismo era Deus, pátria e família, né, então tinha essas identidades que eram bem maior do que as diferenças, né? E isso reflete até hoje na cidade de Blumenau, né? Eu até anotei alguns aqui, alguns aspectos, né, dessa influência. Se queres que eu fale agora, eu posso falar, senão... Pode falar, sim, sim, pode falar. Então, tá. Assim, né? Eles falam que o Dr. Blumenau não era racista, não escravizava negro, não entrava negro,
mas é porque ele não deixava entrar negro na companhia de colonização dele, né? É. Os nazistas pagavam os bugres para caçar os índios, porque os índios estavam acostumados com a terra, né, devoluta e deles, e invadiam, e eles tinham medo, né? Então, esse é outro ponto. É, deixa eu ver aqui, eu tenho anotado. É, eu tenho um site aí do Facebook que eu fui convidado a participar, que é Blumenau de antigamente, né? Depois que eu passei o filme lá, daí eu fui postar uma, uma matéria assim, sobre esse assunto, o integralismo. Eles cortaram a minha possibilidade de postar. Estou até hoje lá, assim, numa boa, mas assim, nunca ninguém falou sobre o nazismo, integralismo e sobre esse período que eles estão acostumados ali, a elite, né, a jogar para debaixo de pano. E Blumenau, das maiores, assim, que isso acontece no dia de hoje, Blumenau voltou, foi a cidade que mais teve votos para o Bolsonaro, né? Até hoje, assim, na pandemia, eles tiveram um desfile no shopping center aberto, sabe? Assim, Sim. então, nos colégios lá era proibido negro entrar, assim. Então tem esse racismo, né, essa coisa da eugenia, né, da raça pura, que eles mantêm, alguns talvez inconscientemente, mas muita gente consciente e tem assim, né, a gente tem relatos, eu não tenho aqui para te provar aqui, mas a gente tem relatos de grupos nazistas que existem até hoje e hoje até está aumentando, né? Tem ações assim numa casa de um advogado negro, fizeram um panfleto colado em cartaz, fora daqui, né? Isso foi até motivo de inspeção policial. Em Pomerode, tem o professor Vander, que dá aula de história para cursinhos, ele está no filme, isso, na piscina dele, da casa dele, em Pomerode, ele desenhou com azulejo uma suástica, e tem o Martin Draves, que você pode ver, foi motivo de um Globo Repórter na época de Cid Moreira, que ele era o cara, o aviador do Hitler que mais abateu, né, avião durante a noite, inimigo durante a noite. Ele foi morar o final da vida como herói em Pomerode. Então, e ele disse assim, tem um depoimento dele no Globo Repórter que eu acho muito interessante. Eu não abatia gente, eu abatia máquinas. Só que ele não sabia que dentro da máquina tinha gente que, né, Então, assim, Blumenau tem ela é um município que tem uma contribuição para Santa Catarina, mas tem essa vertente. Essa história escondida, vamos dizer assim. Eu estudei aqui. Meu pai era professor da universidade, minha mãe, dois professores, assim, sou filho, né, de dois professores. Eu nunca, assim, eu ouvia pela mãe, né, mas na história oficial, onde eu estudei no melhor colégio aqui, sempre estudei em colégio público, né, no colégio de aplicação da Universidade Federal, nunca ouvi falar disso. Né? História proibida, assim, falava no máximo da história de Santa Catarina, olha, da Guerra do Contestado, assim, uma linha, assim, né? Então, teve isso que também me estimulou a abrir, sabe, para essa geração, né? Eu procurar essa minha curiosidade e abrir para essa geração, essas gerações, né, que não ouviram, assim, que as empresas, que a elite de Blumenau jogou para debaixo do tapete, né? Por exemplo, o, a, a companhia Zering, né? Onde tem um livro aqui, o Punhal Nazista, do Lara Ribas, né? Que era o secretário do DOPS na época, o Punhal Nazista no coração do Brasil. Ele dizia claramente que o fundador da Hering estava lá como nazista, né? Não sei se era eu esqueci o primeiro nome, tá? Mas enfim,
E quando Getúlio Vargas, Nereu Ramos foi a Blumenau na nacionalização, ele está no filme isso, ele recebeu uma ovada podre de ovos podres, né, dos Érings, né? E esses Érings que depois voltaram a relacionar com o governo depois da guerra, né? Então, mas dominaram a história também, junto com outros, não digo que são só eles, com outros empresários e a elite, né? E colocaram essa história, não, aqui não se fala mais nisso. Bom, você fez esse resgate, então a gente tem que agradecer a você por ter feito, porque eu acho que o seu filme é um filme altamente recomendável, didático, para passar nas escolas, para passar em todo lugar, porque é um filme, não sei como ainda não entrou no streaming desse aí, Netflix, é um filme para ficar lá, porque as pessoas precisam conhecer essa história. Eu queria que você fizesse um paralelo, Zeca, entre... Você falou do integralismo, que era pátria, família, né? Uhum. Pátria, Deus, pátria e família. Pátria e família, e eu queria que você fizesse um paralelo com Boi, Bala e Bíblia de agora. Né? Bíblia. Boi é a oligarquia rural, vamos dizer assim. Sim, sim. Está aí, né? O Deus está nos dois, da mesma forma. Então, a bala talvez fosse um pouco o estilo militarista, né, dos integralistas. Tinha uma coisa de militarismo. Você acha, o paralelo que você faz com os tempos de hoje, hein? Assim, o destino, né, me colocou, que eu sempre tentei fazer esse filme, colocou para eu fazer em 2016, assim, eu já tinha tentado um monte, tinha ganho o prêmio para fazer o filme, assim, prêmio de discutir o roteiro com Eduardo Coutinho, no Rio Cine Festival. Depois ganhei da Fundação Moreira Salles, né, o Brasil Documenta, para discutir. Fui o único fora do eixo Rio-São Paulo, que ganhou assim, esse prêmio anterior para discutir e tal, mas nunca consegui viabilizar. Nunca. Tentava, não conseguia. Daí escrevi para um concurso de curta em 2015 e ganhei, e fiz esse filme. E ele veio nesse momento. Não é? Assim, que a história, sabe, é o destino, assim, né? E tem muitas coincidências, evidentemente, né? Blumenau foi, como eu te falei, foi a cidade que mais teve votação para o Bolsonaro, né? Bolsonaro que apoia, né, o agrobusiness, né? Indiscriminadamente, né? O que o agrobusiness, claro, de uma certa medida, ele pode incrementar divisas, mas ele também é muito devastador do meio ambiente, do pequeno agricultor. Então, na Bahia tem aquele exemplo, no sul da Bahia, que as mulheres, uma empresa, um agrobusiness, cortou a água de uma cidade, né, que teve aquela revolta das mulheres. No oeste da Bahia. Desculpa. Uma empresa com japonês. Isso, eu conheci as mulheres de lá que se revoltaram no FAMA, lá no Fórum Mundial da Água, alternativo e o oficial em Brasília, que eu acompanho aqui uma equipe de cientistas da universidade na água subterrânea, no aquífero Guarani, essa é a especialidade deles. Mas, enfim, as particularidades que unem aquele momento de fascismo com esse são... Tu vê a política do Bolsonaro, é isso aí, né, cara? Tem um monte de ecos do passado, assim, ecos do passado, né, Zeca? Pois é, né? O pêndulo da história que eles falam, né? Porra, a gente andou para frente e agora tem esse retrocesso, porra, que é incompreensível, né? Até compreensível, mas é inadmissível. Você, depois da adesão, né? Depois que espertamente, vamos dizer assim, o Getúlio foi para a nacionalização, né? Isso significa que as escolas deixaram, e aí houve um violento, isso dá outro documentário, porque aí houve um violento
uma violenta repressão, né? Eu costumo dizer que aqui a repressão brasileira ela não arrancou só unha de comunista, arrancou de integralista, quer dizer, qualquer ideia meio fora do lugar, a repressão aqui foi forte, né? A máquina, o Estado erigiu uma máquina de repressão. Bom, depois disso, você acha que essas forças elas ficaram dormentes e elas estão renascendo agora por conta das redes sociais, como tem gente que diz que isso é que propiciou que pessoas daí se relacionassem com pessoas com as mesmas ideias de lá e de lá e de lá, e que isso foi muito importante para o bolsonarismo, a rede social, essa capacidade de reaglutinar forças que estavam dormentes? Pôs agora, né? O Manezinho disse. Mas, assim, é um lance que estava, né, no interior, né, de uma elite, né, que não queria, que se sentiu ofendida, né, com um governo do trabalhador, né, que via pessoas que sempre eles dominavam, né, ter uma economia, né, um poder aquisitivo um pouco melhor, de andar de avião, né, e todo esse autoritarismo, né, desse governo, que eu acho que a gente já está num autoritarismo, né, são coisas assim que são muito próximas do fascismo, né? Para mim é o próprio fascismo, né? Então, mas desculpa, eu acho que eu perdi um pouco o fio da meada da tua pergunta para Não, dizer que... o que eu estava dizendo é que essas forças ficaram dormentes, né? Uhum, Por sim, muitos anos. O Brasil entrou na guerra a favor dos aliados, o nazismo foi derrotado, o fascismo foi derrotado. uhum. E eu te perguntei se essas forças dormentes você acha que conseguiram se reaglutinar em função da existência das redes sociais. Sim, sim. E foi isso, né, de certa forma. Eu não sei se Eu não você tenho concorda dúvida, com essa teoria. eu não tenho dúvida, Zé, que isso recrudesceu, né? Isso aí estava adormecido. É isso que acontece quando a gente não se fala sobre a história, né? Põe-se um pano, um dia ela vai implodir, né? Não sei se esse é o motivo, mas esse é um dos motivos, né? Não se fala mais naquilo, né? Até um dia a geração quer saber, né? Mas eu não sei se foi só as redes sociais, mas as redes sociais foi uma grande ferramenta para esse governo aí, né? Foi as fake news, né? Com os robôs, né? Que se multiplicaram, né? E que o Bolsonaro tanto quer vetar, né? A investigação sobre as fake news, que isso foi um absurdo, né? E ainda assim, aí estão bombando ainda por aí, né? As fake news produzidas pelos filhos dele, né? Pelos milicianos, né? Obviamente, ô Zeca, quando eu digo isso, obviamente que é mais importante o ressentimento de classe ao qual você se referiu. Esse ressentimento de classe, que é óbvio que o que nós estamos vivendo é uma reação, é um ressentimento de classe que foi dentro de uma panela de pressão, né, de quem sempre mandou no Brasil, e agora ele explodiu e deu nesse governo. Então, eu estou dizendo a combinação, né? Fake news, rede social que permitiu a essas forças se aglutinarem, e ressentimento de classe, né? Porque a gente parece que não mudou muito, né, Zeca? Sim, sim. É uma pobreza muito grande dessas pessoas, né? Da classe média alta, da classe média, da classe mais rica, né? E eles se sentem autorizados agora com as redes sociais e com a postura do presidente, eles se sentem autorizados a dizer o que quiserem e agir como, né? Como qualquer ser irracional, né? É isso. É isso aí, Zeca. Então, eu te agradeço muito, já tomei muito do seu tempo. Muito obrigado pela entrevista. Sou teu fã. Você viu que eu não dei nenhum spoiler, porque eu quero que as pessoas vejam o filme, porque eu acho que eu vi o filme e o filme foi passando e falando, gente do céu, não aprendi isso aí na escola, ninguém me falou isso, é um capítulo tão importante da história do Brasil. Eu tinha
lido um livro sobre a revoada das galinhas negras, mas eu conhecia pouquíssimo do detalhe da história e das nuances. Eu acho que o seu documentário é brilhante nesse sentido, porque você não vai lá e passa um trator, você vai e trabalha com as nuances todas da situação. Então, parabéns pelo documentário. Pô, te agradeço, foi um prazer participar, uma honra participar do teu programa. Eu queria dizer que o documentário Anauê, ele está disponibilizado gratuitamente para quem quiser acessar na internet, né? É só colocar no Google Anauê ou Mundo Imaginário, que foi a produtora que produziu, que logo vem o filme disponibilizado. Então, eu espero que as pessoas assistem e revejam, né, e analisem a situação atual.